Nossa série de mensagens, o título dela é Ouvir. E nós começamos a falar sobre oração ainda em outubro com a série Pedir. Aprendemos que somos chamados, encorajados por Jesus a pedir a Deus em oração aquilo que nós necessitamos. Mas neste mês de novembro o foco é ouvir. Oração é mais do que pedir, é mais do que falar, é também aprender a ouvir a voz de Deus e ter comunhão com Ele nessa via de mão dupla. Nós temos aprendido ao longo das últimas semanas que ouvir envolve alguns passos. O primeiro deles é aquietar-se. No mundo agitado, barulhento, cheio de ruídos em que nós vivemos, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus sem primeiro aquietarmos o nosso coração, reconhecermos que Ele é Deus e nós não somos, que é Ele quem luta as batalhas por nós. Nós podemos parar de lutar então com as nossas próprias forças e nos aquietar para ouvi-lo, deixar que Ele governe sobre as nossas vidas. Depois, no segundo domingo, falamos sobre a necessidade de nos atentarmos. Atentar-se para Deus é também um passo necessário. Não basta se aquietar, é preciso atentar-se, voltar sua atenção para o Senhor, para que nele, com esse foco voltado para Ele, então, nós sejamos levados à devoção. A atenção conduz à devoção. Essa postura de prestar atenção em Deus, de novo, é um grande desafio nesses dias agitados e corridos em que nós vivemos. E isso vai requerer de nós uma reorganização da vida, um rearranjo de ritmos, de rotinas, de prioridades, se nós queremos de fato colocar nossos olhos em Deus. Jesus fazia isso adotando um ritmo, uma disciplina de retirar-se e retornar. Retirar-se da agitação e das demandas das multidões que viviam em torno dele, comprimindo e pedindo por milagres e bênçãos, e pão e peixe, e curas e sinais. Ele se retirava para estar a sós com o Pai e depois retornava. Não vivia num isolamento monástico, mas retornava para servir o mundo, para curar as pessoas, para alimentá-las, para ensiná-las, para pregar o Evangelho a elas. Esse ritmo, se nós queremos também aprender a ouvir a voz de Deus, será necessário adotarmos, retirar-se e retornar, um novo estilo de vida semelhante ao dele. E no último domingo, a mensagem que o pastor Alex compartilhou conosco, nós aprendemos sobre a relação entre ouvir e obedecer. O propósito de ouvirmos ao Senhor não é permanecermos indiferentes, simplesmente acumulando mais informações acerca do que Ele nos disse. O objetivo é obedecermos, é mudarmos, é colocarmos em prática, em ação, tudo aquilo que o Senhor nos fala, principalmente por meio da sua palavra, mas também naquela direção específica e clara, naquela voz doce e suave do Espírito Santo, muitas vezes nos conduzindo a passos específicos, em momentos específicos da nossa vida. E o pastor Alex fez uma pergunta no início e no fim da sua mensagem que ecoou aí na minha mente, no meu coração a semana inteira, porque ela é bem desafiadora. E a pergunta foi: se Deus falar e nós ouvirmos, nós obedeceremos? Isso é um grande desafio, queridos, porque a verdade é que Deus fala, e Deus tem falado, mas a pergunta é se nós estamos dispostos a obedecer. Porque muitas vezes nós entramos em crises querendo ouvir a Deus, com a sensação de que Deus parece estar em silêncio. Mas a verdade é que se nós simplesmente nos dedicássemos a obedecer tudo que Deus já falou, tudo que Ele já deixou claro na sua palavra e ao longo da nossa caminhada com Ele, se nós simplesmente obedecêssemos ao que já sabemos, que é a vontade de Deus para nós, nossa vida provavelmente seria muito diferente do que é. E enquanto estamos às vezes aflitos e ansiosos querendo ouvir mais coisas, mais novidades, nós deveríamos nos dedicar à obediência naquilo que o Senhor já revelou. Agora, é curioso que na língua hebraica em que foi escrito todo o Antigo Testamento, não há uma palavra específica que possa ser traduzida como obedecer, pelo menos não no sentido literal. Isso é muito interessante. No hebraico bíblico, geralmente quando você está lendo o Antigo Testamento em português e você se depara com a palavra obedecer, geralmente essa é uma tradução que está trazendo uma interpretação do que o texto quer dizer, e é correta, uma interpretação correta. Mas literalmente as palavras que nós costumamos traduzir para o português como obedecer, são variações de duas, ou de uma.
principalmente da primeira palavra que vai aparecer aí para você, que é a palavra Shema, que significa ouvir. E uma variação dela, bem parecida, chamar, significa guardar, observar. E aí, nesse sentido, geralmente, em alguns textos, pelo menos do Antigo Testamento, dependendo da versão da Bíblia que você lê, vai aparecer a tradução para o português, obedecer. Mas o que é curioso nisso? Por que não há uma palavra explicitamente, que significa explicitamente obedecer no Antigo Testamento? É porque no imaginário bíblico, dos profetas, dos patriarcas, do povo de Deus, não faz sentido ouvir Deus e não obedecer. Então, sempre que a Bíblia fala acerca de uma postura de ouvir Deus, de ouvir a voz de Deus, de ouvir os mandamentos de Deus, de ouvir a lei de Deus, de conhecer Deus nesse relacionamento dinâmico em que nós falamos com Ele, mas Ele também fala conosco, e fala principalmente por meio da sua palavra já revelada. Não faz sentido que nós tenhamos acesso a essa relação e Deus fale conosco e nós não o obedeçamos. Por isso se torna desnecessário ter uma palavra que signifique especificamente obedecer ou obediência. Por quê? Porque quem ouve, a premissa é essa, o pressuposto fundamental é esse: quem ouve a Deus, obedece. A gente sabe que não é bem assim, né? Quem dera fosse assim. Não foi assim na história do povo de Deus, não é assim na minha e na sua, sempre. Quantas vezes nós ouvimos e escolhemos desobedecer? Mas a ideia é essa: ouvir está intimamente ligado, atrelado a essa postura, uma resposta do coração, percebe? Uma postura de um coração que está disposto a, uma vez que ouve a voz do Senhor, obedecê-la, colocá-la em prática. Isso deveria ser mais natural, você não acha? Se Ele é Deus, se Ele sabe de tudo, se Ele pode tudo, não deveria ser mais natural que, uma vez que Ele fala, nós temos a disposição de obedecer? Por que então que essa obediência, mesmo para aqueles que já conhecem a Deus e que já andam com Jesus há algum tempo, nos parece tão difícil? Por que parece tão desafiador simplesmente obedecer? Por várias razões, e não dá tempo de detalhar todas elas hoje. Eu quero me concentrar apenas em uma. Penso que muitos de nós, mesmo aqueles que cresceram na igreja ou que já andam com Deus há bastante tempo, ainda têm na sua mente, quando pensam em Deus, uma imagem, para não dizer errada, talvez incompleta ou distorcida em parte. Às vezes, e dependendo do ambiente, da tradição em que você cresceu, pode ser o seu caso ou não, mas alguns de nós fomos ensinados a, quando pensamos em Deus, pensar prioritariamente na imagem de um juiz rigoroso, que muitas vezes exige essa obediência de forma puramente arbitrária e autoritária, sem explicar direito os motivos para proibir alguns comportamentos e exigir outros. Um Deus que parece estar, aliás, comprometido em trabalhar contra a nossa felicidade. Então, qualquer coisa que minimamente poderia nos fazer felizes, Ele proíbe. E Ele exige tudo o que vai nos fazer infelizes e frustrados. Estou falando algo muito estranho ou alguns de nós crescemos com essa imagem de Deus? E veja bem, preste atenção nisso para você não me entender mal, ok? Deus é um juiz, sim ou não? Sim, Ele é um justo juiz. E haverá um dia em que Ele julgará todos nós, todas as nossas obras. E ninguém pode escapar desse julgamento. Só quem será poupado dele são aqueles que já estão em Cristo, para os quais não há condenação. Amém? Mas todos terão de passar por esse justo juízo de Deus. Então não me entenda mal, eu não estou dizendo que Ele não é um juiz. Eu estou dizendo que imagem de Deus nós temos prioritariamente formada na nossa mente quando pensamos nele. Qual é a expressão da sua postura e da sua disposição, da sua predisposição em relação a nós, que nós imaginamos que Ele tenha principalmente? Então, um problema dessa imagem que muitos de nós ainda mantêm na mente a respeito de Deus, é que ela não corresponde
a natureza mais fundamental de Deus que é revelada na Escritura. E por mantermos essa imagem em mente, quando pensamos a respeito de Deus, nós consequentemente nos relacionamos com Deus de uma maneira distorcida. Se a imagem de Deus que temos é distorcida, nosso relacionamento com esse Deus se torna distorcido também. E muitas vezes isso, inclusive, mata ou pelo menos sufoca a oração, que é o nosso assunto nesse trimestre. Porque se eu creio num Deus que é puramente, exclusivamente um Senhor autoritário e rigoroso, e que trabalha contra o meu bem, que Ele está empenhado em podar e limitar ao máximo qualquer possibilidade de felicidade que eu venha a experimentar na vida, então qual é a minha motivação para orar a esse Deus? Qual é a minha motivação para desenvolver um relacionamento de amor e de amizade com esse Deus? Eu posso até obedecê-lo, por medo, como um escravo, mas eu provavelmente não vou desfrutar de um relacionamento de um filho com seu pai, não é verdade? Essa imagem que nós temos de Deus é muito importante que ela seja correta, que ela corresponda à verdade de como Deus se revela na palavra. A.W. Tozer diz assim: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de quem? De nós. Veja, aquilo que vem à minha mente quando eu penso em Deus é a coisa mais importante a respeito de mim. Porque, queridos, nós não podemos definir a nós mesmos a partir de nós mesmos. Nós só sabemos quem nós somos a partir do Deus que nos criou. É olhando para Ele, conhecendo quem Ele é e o seu caráter e os seus propósitos, que nós interpretamos tudo mais. Nós interpretamos a vida e a existência e a criação e a nós. Nós não encontramos sentido e senso de identidade, propósito, valor em nós mesmos, olhando para nós mesmos, mas olhando para aquele que nos fez, para quem Ele é, e o que isso revela a respeito de quem nós somos, porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E a história da Bíblia mostra que a relação que esse Deus deseja ter conosco, no seu nível mais profundo e fundamental, eu reforço, eu não estou eliminando o aspecto do juízo, já falamos disso, ok? Esse juízo virá, e ele estará sobre todas as pessoas, ok? Mas no seu nível mais profundo e fundamental, Deus nos criou por amor e para o amor. Deus nos criou para uma relação de amor, porque Ele é amor. Veja, o amor não é algo que Deus faz, o amor é o que Deus é, na sua essência. O apóstolo João escreveu isso na sua primeira carta. Deus é amor. Ele não é um Deus simplesmente que ama, Ele é amor. E quando esse Deus, preste atenção, quando esse Deus nos convida a ouvi-lo, em todas essas dimensões que nós temos trabalhado ao longo desse mês, a aquietarmos, atentarmos para Ele e obedecermos, quando Ele nos convida a ouvir em todas essas dimensões, Ele o faz por amor. Quando Deus nos chama, ouçam a minha voz, não é simplesmente porque Ele exige uma obediência cega e restrita, irrefletida e desconectada de qualquer tipo de envolvimento afetivo, não. Ele nos convida a ouvi-lo porque Ele sabe que é dando ouvidos à sua voz e obedecendo à sua palavra que nós vamos poder desfrutar da relação que Ele quer ter conosco, que é uma relação de amor. Ele nos convida por amor e para o amor. Amém? A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa experimentar isso. Porque se eu perguntar aqui quem é que acredita que Deus ama, todos nós vamos dizer que sim, acreditamos, estamos aqui por isso, talvez alguns não. E eu espero que hoje talvez você mude de ideia a respeito disso. Mas, queridos, isso é mais do que um tipo de conhecimento que a gente pode ter só na mente. O apóstolo Paulo ora pelos Efésios dizendo, eu oro para que vocês experimentem todas as dimensões, a altura, a largura, a profundidade, o comprimento desse amor que excede o conhecimento. Não é algo que dá só para conhecer no nível cognitivo, tem que ser experimentado, vivido, na oração, na relação.
E aí a gente crer nisso, então, precisa ser uma experiência de uma fé que é vivida, praticada, experimentada. Porque o convite para ouvir é por essa razão, é para o amor, para o amor. Deus nos faz esse convite porque Ele deseja nos incluir numa relação que Ele já tem em si. É tão importante a gente entender isso, provavelmente vamos explorar isso mais em outros domingos, a doutrina da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, desde a eternidade, por toda a eternidade, se amando. Como Agostinho disse, Deus é aquele que ama o que é amado e o próprio amor. Ele é o que ama, Ele é o que é amado, Ele é o próprio amor. Pai, Filho e Espírito, desfrutando desse amor perfeito entre eles, nos convidando a participar disso. Que privilégio, não é mesmo? Que mistério e que privilégio para nós sermos convidados a participar disso com Deus. Agora, quando você começa a olhar para a história da relação de Deus com o seu povo, como eu disse, uma história marcada por rebelião e por desobediência, fica claro que nós, do lado de cá desse convite, parece que não o entendemos bem. Não entendemos bem, ou não respondemos bem, porque sempre o convite de Deus, e particularmente na história do povo de Israel, na aliança que Ele fez com o povo de Israel, Ele sempre deixou claro que o tipo de relacionamento que Ele queria ter e quer ainda hoje ter com o seu povo é um casamento, é uma aliança de amor. Não esse amor como hoje a gente define na nossa cultura, um amor tão líquido, tão permissivo e superficial e cheio de caprichos e condições, que varia de acordo com o humor do dia, que nos leva a descartar relacionamentos quando fica difícil, quando a coisa aperta. Mas um amor de aliança, um amor leal, um amor fiel, um amor que ensina e que corrige e que perdoa e que restaura. Um amor que permanece mesmo quando nós nos rebelamos, um amor que permanece a ponto de se manifestar em forma de cruz e de redenção, por meio da vida, da morte, da ressurreição desse mesmo Deus, do seu Filho amado, Jesus. E por que é importante a gente falar sobre esse amor de Deus por nós, quando pensamos sobre ouvi-lo em oração? Qual é a relação disso? É porque dar ouvidos é uma resposta de amor. Dar ouvidos é uma resposta de amor. Esse convite que Deus faz para nós: ouça-me, preste atenção em mim, volte seus olhos para mim, abra os seus ouvidos para ouvir o que eu tenho para te dizer, abra o seu coração, abra a sua mente, coloque o seu foco e a sua atenção em mim. Não é o pedido de alguém cheio de vaidade e capricho, que precisa ser o centro das atenções, mas é de alguém que nos ama tanto, e que sabe que é a própria fonte de todo amor, que sabe que nós não vamos experimentar amor, que é o que no fundo a nossa alma mais anseia, e nos tornarmos pessoas de amor longe dele, sem ouvi-lo, sem nos relacionarmos com Ele. E então Ele insistentemente nos convida. E o que é que nós devemos responder? Qual é que deve ser a nossa resposta? Se você é casado, você sabe, especialmente você homem sabe, que uma das principais maneiras de demonstrar amor pela sua esposa é dar ouvidos, prestar atenção no que ela tem para compartilhar e para dizer. E se você não é casado ainda, anota essa dica. Mas você experimenta a mesma coisa num café com um bom amigo, não é verdade? Imagina, vou me encontrar com um amigo e pôr o papo em dia, e eu tenho um monte de coisas para compartilhar, e eu de repente quero ouvir a opinião dele a respeito de alguma coisa importante que está acontecendo na minha vida, e ele passa o tempo inteiro no celular. Só um minutinho. E aí ele está respondendo a outra pessoa. Legal isso que você falou. E ele está em outro lugar, ele está fazendo outras coisas, ele está falando com outras pessoas, ele não está dando ouvidos. Você se sente amado num café como esse, numa conversa como essa? Se sente amado quando você tem algo a dizer, mas a outra pessoa não está disposta a ouvir? Dar ouvidos é uma resposta de amor, é uma demonstração de amor. E parece, queridos, que a gente se esquece disso na nossa relação com Deus. A gente gosta
de saber que Ele nos ama, mas nem sempre a gente está disposto a responder dando ouvidos, demonstrando um amor em resposta. Ouvir é também amar. E eu quero olhar para um texto bíblico então com vocês nessa manhã, que vai nos ajudar a perceber como é que nós, como povo de Deus, somos chamados a responder em amor a esse Deus que fala, a esse Deus que falou, tem falado e que continua nos convidando para ouvi-lo, por amor a nós. Deuteronômio no capítulo 6. Palavras que Moisés, todo o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei, é um longo discurso de Moisés se despedindo do povo de Israel depois de toda a peregrinação deles, desde a saída do Egito, onde eram escravos, rumo à terra prometida, e porque eles repetidas vezes não ouviram Deus, no sentido de obedecê-lo, eles acabaram levando 40 anos para fazer uma jornada de 11 dias, você sabia disso? Era para ter levado 11 dias, do Egito a Canaã, e eles levaram 40 anos no deserto, por conta das repetidas desobediências e rebeliões contra as leis de Deus, contra a palavra de Deus, desconfiando de Deus, fazendo outros ídolos, se afastando do Senhor. E finalmente chega a hora, e Moisés não vai entrar na terra, não dá tempo da gente entrar em todos os detalhes da história, mas ele repete toda a história, ele reconta toda a história até ali, e ele repete os mandamentos e a lei, e ele encoraja o povo a obedecer. E no capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, estão algumas dessas palavras, e no coração desse texto, no verso 4 e no verso 5, eu quero me deter um pouco mais, mas a gente vai explorar todos esses versos rapidamente, ou não tão rapidamente. Verso 1: Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça. Você já sabe quais são as palavras hebraicas que estão aí no texto. Se você não aprender mais nada hoje, já valeu ter vindo, né? Shema, chamar. É quase dizer ouça, ouça, ouça e guarde, ouça e observe, ouça e preste atenção, ouça e não se esqueça do que você ouviu. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Queria ler mais aqui, mas a gente vai parar aqui no verso 9. Esse trecho, particularmente os versos 4 e 5, esse trecho é conhecido como Shema Israel, ouça Israel. Tornou-se a principal oração dos judeus. Por milênios eles têm repetido pelo menos 2 vezes, de manhã e à noite, essa mesma oração. Ouça Israel, o Senhor, o teu Deus é o único Senhor. E aí, amarás, pois, o Senhor teu Deus, como a gente leu no verso 5. Essa oração moldou a mente, o imaginário de um povo, de uma nação, e a sua relação com Deus que os separou para si, que os chamou para si, para um tipo de relacionamento de amor. Essa
oração é em torno dela que o povo de Deus por muito e muito tempo se reuniu para ouvir e para memorizar e para repetir e para orar, para deixar que essa realidade os moldasse. E essa passagem também foi citada no Novo Testamento, e particularmente por Jesus, lá em Marcos, no capítulo 12, você provavelmente vai se lembrar dessa ocasião em que ele é questionado a respeito de qual é o maior dos mandamentos. Lembra-se disso? Qual é o mandamento mais importante? E a resposta de Jesus foi a citação desse texto: ouça, Israel, ame o Senhor teu Deus é o único Senhor, ame pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Jesus acrescentou: de todo o teu entendimento. Essa oração foi citada por Jesus, e quando ele cita, ele diz: este é o maior mandamento, há um único Deus, ele é o seu Deus, e você é chamado a amá-lo com toda a sua vida. E ele acrescenta algo que ele nem foi perguntado, mas ele responde dizendo: qual é o segundo mandamento mais importante? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que esse amor, o amor que nós temos por Deus, o amor que temos uns pelos outros, é o centro de tudo, é o centro da história. Foi para isso que Deus nos fez, foi para amá-lo e nos amarmos, como expressão do amor dele por nós, esse amor que nos criou e que nos recria em Cristo, que nos resgata e nos redime e nos transforma numa nova criação. E há uma relação muito próxima que fica evidente nesse texto entre ouvir e amar. Ouvir e amar. Então demos esses passos até aqui: aquietar-se, atentar-se, obedecer, e agora nós precisamos falar sobre amar. Ouvir como amar a Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o que esse texto nos mostra é que ouvir é uma resposta ao amor de Deus. É uma resposta ao amor de Deus. Veja de novo os versos de 1 a 3. Moisés diz assim: estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou para que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Desse modo vocês e os seus filhos e os seus netos temerão o Senhor seu Deus e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham uma vida longa. Verso 3: ouça e obedeça, Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde fluem leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Queridos, ouvir e obedecer não é um chamado que aparece num vazio, num vácuo. Tem toda uma história e um contexto, percebe? Quando Moisés diz: agora vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam ouvir e obedecer, é à luz de alguma coisa que Deus fez antes, que Deus fez primeiro. A história de Deus com Israel deixa claro que a iniciativa do amor sempre foi dele. Não há hipótese de nós, por conta própria, decidirmos amar a Deus, como se nada tivesse acontecido e de repente a gente tivesse uma boa ideia e uma boa iniciativa. Desde o início a iniciativa foi dele. Deus não se tornou o Deus de Israel porque Israel o amou, porque Israel decidiu se diferenciar das outras nações vizinhas para se voltar a Deus. Não, Deus amou Israel, Ele decidiu amá-lo e intervir em sua história para o bem de todos os povos. Como Ele disse para Abraão: de ti virá uma grande família, sua descendência será numerosa, e por meio da sua família eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus tirou ele de um meio de um povo pagão, e de uma cultura pagã e idólatra. Por quê? Porque Ele o amou. E por que o amou? Porque sim, porque Ele é amor, porque Ele é o próprio amor, e Ele escolheu nos amar, sem que nós fizéssemos nada para merecer. Israel não fez, eu não fiz, você não fez, mas Ele fez, amém? Ele tomou essa iniciativa, Ele buscou Israel e separou Israel, e é isso que Moisés está recapitulando em todo o livro de Deuteronômio, mas aqui em particular, as diversas maneiras pelas quais Deus buscou e Deus redimiu. Lembra, eles eram escravos no Egito, e Ele vai lá e com mão poderosa os liberta e os conduz pelo deserto. Não tinha água, não tinha comida, Ele providenciou tudo.
e os conduziu a uma terra que estava ocupada e que não era deles, mas que Ele deu para eles. Tudo foi o Senhor que fez, conduzindo em direção ao cumprimento de cada uma das suas promessas. Nesse texto nós vemos um Deus que se revelou a Israel. O texto diz, o Deus dos seus antepassados. Quem eram os antepassados? Quem eram os patriarcas? Ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, das 12 tribos que vieram a partir de Jacó. Um Deus que se revelou na história a eles, que apareceu um dia para Abraão e disse, eu vou escolher você e a sua família. Um Deus que se revelou, um Deus que mais do que se revelar, deu uma lei para eles. E a lei, muitas vezes a gente pensa como algo, de novo, arbitrário e simplesmente rigoroso e sem sentido. Queridos, é uma grande demonstração do amor de Deus, porque Ele está dizendo, é assim que vocês vão viver como um povo santo, separado, consagrado, destacado dos demais. E aí vocês vão poder me conhecer, e conhecer o meu caráter, conhecer quem eu sou, a minha santidade, e participar dela, e demonstrar a minha glória, o meu amor e os meus propósitos para um mundo que não me conhece. A lei é um presente de Deus para o seu povo, e Ele deu a lei. O texto fala dos mandamentos, dos estatutos, das ordenanças, que o Senhor deu, por meio de Moisés, para que o povo fosse ensinado. Um Deus também que abençoou Israel, e há muitas bênçãos numeradas só nesses 3 primeiros versos. Ele fala de vida longa, se vocês cumprirem os mandamentos, vocês terão vida longa, vocês serão numerosos, tudo lhes irá bem, e vocês vão para uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra de onde flui leite e mel. Queridos, lembra, esse povo vivia no deserto, esse povo está caminhando há 40 anos no deserto, esse povo vem de 400 anos de escravidão, nada disso faz sentido, não havia nenhuma perspectiva humana deles conquistarem isso por conta própria, e Deus está dizendo, eu vou dar isso para vocês, eu vou entregar isso para vocês, eu chamei vocês para isso, eu estou num relacionamento com vocês, com esse objetivo, eu vou fazer tudo isso por vocês. Percebe, queridos, quantas iniciativas de amor da parte de Deus para um povo que não merecia. Deveria ser simplesmente natural, óbvio, que Israel fizesse o quê? Desse ouvidos a esse Deus, certo? E não foi o que aconteceu. E nós hoje, queridos, povo desse mesmo Deus, por meio da fé em Jesus, continuamos contemplando as suas múltiplas iniciativas de amor por nós. Nós damos ouvidos. Como é a nossa resposta ao amor imensurável, incomparável desse Deus? Como é que a gente responde? A gente ouve, a gente presta atenção, a gente obedece, a gente confia, a gente responde. Eu quero te lembrar que a gente só pode amá-lo porque Ele nos amou primeiro, amém? Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro, e a nossa atenção nele deveria ser uma convergência da atenção que Ele voltou para nós primeiro. Ele olhou para nós, Ele se inclinou em nossa direção. Olha o que o Eugene Peterson diz, minha intenção, ele está explicando o termo espiritualidade nesse trechinho, e ele diz assim, minha intenção ao usar o termo espiritualidade é chamar a atenção para o lugar, preste atenção, onde nossa preocupação por nossas almas e nossas vidas, e a preocupação de Jesus por nossas almas e nossas vidas, convergem. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, a espiritualidade cristã é aprender a viver num lugar em que a minha preocupação com o estado da minha alma, da minha vida, se encontra com a preocupação de Jesus pelo estado da minha alma e da minha vida, entende? Porque Jesus se preocupou comigo antes, muito antes de eu me preocupar com Ele. Ele olhou para mim muito antes de eu olhar para Ele, Ele me escolheu muito antes de eu poder responder a Ele. Ele tomou essa iniciativa de me amar, e agora a minha espiritualidade, a minha devoção, os meus exercícios espirituais, a minha obediência, a minha consagração, as minhas disciplinas, a minha vida deve ser um encontro, essa convergência no lugar em que Ele primeiro ocupou, de prestar atenção em mim, de voltar os olhos dele para mim, e aí eu respondo vivendo uma vida segundo o que Ele me chama para viver, percebe? Toda a vida cristã é isso, é eu reorientar a minha vida para chegar nesse lugar onde
os meus esforços e as minhas disciplinas e a minha atenção e a minha obediência e o meu amor se encontram com os de Deus. E Ele já nos espera nesse lugar, porque Ele chegou lá primeiro, amém? Ele chegou lá primeiro. Ele se preocupou conosco antes de nós nos preocuparmos com Ele. Há um Deus que amorosamente voltou sua atenção a nós, e o fez na pessoa de Jesus, e agora nós podemos amorosamente voltar a nossa atenção para Ele, e isso é, entre outras coisas, orar. Já parou para pensar nisso? Orar é isso. Tem um Deus que me ama, e Ele está olhando para mim, e eu posso olhar para Ele. Eu posso amá-lo como resposta a esse amor. Ouvir é uma resposta ao amor de Deus. Em segundo lugar, ouvir é uma resposta ao amor do único Deus. E esse é o detalhe aqui, entre o primeiro ponto e esse. A diferença é essa palavrinha. Ouvir é uma resposta ao amor do único Deus. Não há apenas, queridos, não é importante apenas reconhecer que Deus nos ama, é importante reconhecer que o único Deus que existe de fato nos ama. E nos convida a amá-lo de volta. O verso 4 começa assim, a oração conhecida como Shema Israel começa assim: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o quê? O único Senhor. Você pode repetir isso de novo? Ele é o único Senhor. E eu sei que falar isso em tempos de tanto pluralismo não é nada popular, não é mesmo? E se você nos visita hoje, você é de uma outra fé, de uma outra religião, e você crê em outros deuses, você é bem-vindo aqui, nós amamos você, e nós queremos muito que você entenda que só há um Deus. Só há um Deus. Nós precisamos ouvir novamente isso. Ouça, Israel. Ouça, igreja de Jesus, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E queridos, se Ele é o único, nós deveríamos ouvi-lo, não é mesmo? Se Ele é o único, a gente vai ouvir quem? Não é curioso isso, que Ele é o único Deus, e Ele ainda tem que pedir para a gente prestar atenção no que Ele tem para dizer? Mas por que Ele tem que pedir isso, insistir e ordenar isso? É porque, de forma impressionante, a gente ouve outras vozes, mais do que a dele. A gente coloca outras pessoas e ideias e instituições no lugar que é dele, e somente dele. Inevitavelmente, se nós não o ouvirmos, ouviremos outras vozes, outras influências, e consequentemente seremos formados à imagem dessas outras influências, dessas outras vozes. A humanidade sempre fez isso, e na nossa cultura pluralista isso ainda é mais evidente. Numa tentativa secular de eliminar Deus, nós criamos uma série de bezerros de ouro. O professor Ian falou isso aqui na aula pública que ele deu, ele lançou aquele livro O que é Ser Humano, e ele mencionou isso. Quando a humanidade abandona Deus, ela não se torna, o homem não se torna um ateu, ele se torna politeísta. Porque ele vai edificar uma série de outros deuses, ele vai colocar vários ídolos para ocupar esse vazio e essa necessidade por adoração, por relação com o transcendente. E o primeiro Deus que ocupa essa cadeira, voluntariamente se dispõe a ocupá-la, é o Deus chamado Eu. Nós adoramos a nós mesmos, e as nossas vontades, e as nossas paixões, em lugar do Criador. A qual Deus nós vamos dar ouvidos? O argumento de toda a história bíblica é de que há somente um Deus e Senhor verdadeiro, e misteriosamente e maravilhosamente, o texto diz, Ele é nosso. Isso não é maravilhoso? O Senhor, o nosso Senhor, é o único. E não pense nisso num sentimento assim, de posse meio possessivo, com o perdão da redundância, sabe? Aquela ideia meio, é meu e não é de mais ninguém, sabe? Ele é meu Deus, Ele é o nosso Deus, da nossa tribo, da nossa bolha, da nossa denominação, da nossa igreja local. Ele é o nosso Deus, não é de mais ninguém.
Quer encontrá-lo? Tem que vir aqui, nesse endereço. Não pense assim. Ele é o Deus de todo aquele que responde a esse amor, que é oferecido gratuitamente em Cristo. Ele se torna o nosso Deus, não é isso que João 1,12 diz? A todos quantos o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E Ele é o único, e é por isso que nós o ouvimos, queridos, porque Ele é o nosso Deus e Ele é o único Deus. Lembram-se quando Jesus é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João no monte, e Moisés e Elias aparecem conversando com Ele, vem uma voz do céu muito parecida com a que havia se manifestado no batismo de Jesus, e essa voz diz a mesma coisa que disse no batismo, mas com um acréscimo: este é o meu Filho amado em quem me agrado. E aí o acréscimo é: ouçam-no, ouçam-no, ouçam a Ele, ouçam o que Ele tem para dizer. No passado vocês ouviram Moisés e ouviram Elias, e eles continuam tendo muito o que dizer, ok? Não há nenhuma contradição entre o que está no Antigo e no Novo Testamento, é uma revelação progressiva, tudo aponta para Jesus, mas aponta para Jesus, e Ele está dizendo: ouçam a Ele acima de Moisés e dos profetas, ouçam o meu Filho amado. Você vê de novo a relação entre amar e ouvir? A quem é que nós devemos ouvir? Ao Filho amado, porque é isso que nós somos também por meio dele, filhos amados, e filhos amados ouvem o seu Pai, porque sabem que são amados por esse Pai. A mesma coisa que aparece na abertura de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 1. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? A palavra de Deus, que é Jesus, o Verbo encarnado, sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Ouçam-no, ouçam-no, não há outro. Ele é esse Deus, só há um Deus, e a gente está vivendo um tempo confuso, querido. Dependendo de que você começa a ouvir por aí, você vai ter a sensação de que tem pastores e pregadores pregando que há dois deuses. Tem um Deus mau e irado, e que gosta de matar pessoas, que é o Deus do Antigo Testamento, e aí tem um Deus bem mansinho e bonzinho, e bem frágil, você tem quase pena dele, que é o do Novo Testamento, que é Jesus. E queridos, isso é um engano, isso é uma heresia. Só há um Deus, ok? Só há um Deus, e Jesus é Deus. Ele é um com o Pai e com o Espírito, mesma essência, mesma natureza, mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, como dizem os credos. Jesus é Deus, é o mesmo Deus, e a gente presta atenção nele, a gente o ouve, e o texto diz aqui em Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Paulo aos Colossenses diz: ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus, você olha para Jesus, não há contradição. Ele é a expressão exata do ser de Deus, e Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Nós não devemos dar ouvidos a mais ninguém, não precisamos dar ouvidos, e não devemos, especialmente àqueles que contradizem aquele que é a palavra. O Deus revelado em Jesus é o único Deus, e é a Ele que devemos ouvir. É por isso que oramos em nome dEle, é por isso que buscamos relacionamento com Ele, porque nesse relacionamento o que acontece é que nós estamos ouvindo essa palavra, percebe? Essa mesma palavra poderosa que continua ecoando ainda hoje, sustentando tudo o que há e a nós. E é nessa relação, dando ouvidos àquele que é a palavra, que nós conhecemos o seu coração, que é favorável a nós, que nos ama. Ouvir é uma resposta ao amor de Deus, ao amor do único Deus, e em terceiro lugar é uma resposta integral de amor a Deus.
É uma resposta integral, completa, total, de amor a Deus. Veja, agora a gente está falando do nosso amor a Ele. Falamos do amor dEle por nós. Mas precisa ser uma resposta, queridos, de todo o nosso amor a Ele. Veja o verso 5. Novamente. Ame ao Senhor o seu Deus como? Como é que nós somos chamados a amá-lo? Com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Em outras palavras, ame por inteiro. Ame por inteiro. Sua vida inteira é dele. Sua vida inteira é um ato de amor a Ele. É um sacrifício de amor por Ele. É uma rendição e uma entrega de amor àquele que te amou. Amar com todo o coração. Queridos, às vezes a gente romantiza essa ideia de coração por causa do uso na nossa cultura e na nossa língua, e reduz essa ideia do coração a apenas nossas emoções. Mas amar com todo o coração na história bíblica é muito mais do que amar só com as emoções, embora também envolva nossas emoções. É claro que envolve, somos seres integrais. Mas o coração na Bíblia é o centro de comando da nossa existência. É dele que procedem as fontes da vida. É com o coração na Bíblia que nós tomamos decisões. A gente agora sabe que é com a mente, né? Se a gente pensar em termos fisiológicos. Mas no imaginário da Escritura, as decisões são tomadas no coração, porque as intenções vêm do coração, as motivações vêm do coração, nossos pensamentos, intenções, tudo que há de mais central em nós e que orienta e organiza a nossa maneira de viver, vem do coração. Então preste atenção, amar de todo o coração é colocar o nosso amor por Ele como centro, a partir do qual toda a nossa vida será reorganizada. Antes de tomar qualquer decisão, mudar de cidade, aceitar uma proposta nova de trabalho, casar, permanecer solteiro, escolher uma igreja, reagir a uma ofensa, lidar com o dinheiro, absolutamente tudo na nossa vida deveria ser reorganizado à luz dessa realidade, de que nós amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, nós viveremos a partir desse amor. Nossas decisões e organizações de vida, em todos os aspectos, deveriam girar em torno desse centro fundamental. O amor dEle por nós, nossa resposta de amor a Ele. Amar de todo o coração. O texto diz também para amar com toda a alma. A palavra hebraica para alma é nefesh, que literalmente significa garganta, sabia disso? Garganta. E quando a Bíblia usa, especialmente no Antigo Testamento, essa palavra nefesh, ela quer se referir ao nosso corpo vivo. Lembram-se da criação? Deus cria a humanidade do pó da terra, e aí Ele sopra fôlego de vida. E aí o texto diz que a gente se tornou a alma vivente, um ser vivente. Um corpo que antes era inanimado, mas que agora está animado. Essa é a ideia, é o meu ser inteiro, é o meu corpo. Amar com a alma não é só amar num outro plano, numa outra dimensão, e a gente faz demais isso, esse dualismo. Eu amo a Deus, mas aí com o meu corpo, eu o ofendo, eu me prostituo, eu cometo imoralidade sexual. Como? Não, mas com Deus está tudo bem. Certa vez eu ouvi num aconselhamento: pastor, eu amo a Deus, eu nunca estive tão bem com Deus, meu relacionamento com Deus está ótimo, só que eu vou me divorciar da minha esposa. E não era nenhum caso assim, desses que você imagina, que talvez pudessem de alguma maneira justificar uma decisão extrema como essa. É difícil, dá trabalho, casamento é difícil, dá trabalho, e eu não estou disposto mais a continuar amando a minha esposa, mas eu amo a Deus. Você percebe? Amar a Deus com a alma é amar a Deus com o corpo, com as suas decisões, com o que a sua mão faz, onde os seus olhos são colocados, onde os seus pés vão, o que as suas partes mais íntimas fazem e com quem fazem. Isso é amar a Deus com toda a sua alma. Não é separar e fatiar a sua vida para dizer: aqui eu amo a Deus, mas aqui eu vivo do jeito que eu quero.
faço as coisas como eu sinto vontade de fazer. Não dá para viver assim com Jesus. O chamado é amar a Deus com toda a sua alma. Amar de toda a alma é reconhecer Deus como aquele que sopra vida em nós, sustenta vida em nós, e a nossa condição de absoluta dependência em relação a Ele. Se Ele não soprar, se Ele não mantiver ar nos meus pulmões, acaba. Eu dependo dEle. Toda a minha vida, toda a minha existência depende dEle. E Ele me ama. E eu posso amá-lo. E amar com todas as forças. Aqui também é bem curioso, porque a palavra aqui no original não é literalmente força no sentido físico, de amar com força, assim, é como se você precisasse primeiro fazer 1 ano de academia para poder amar a Deus direito, né? Mas aqui a ideia é de intensidade. Amar com toda a força é amar com tudo, intensamente. Vai amar com todo o coração, todo o coração. Amar com toda a alma é toda a alma. É amar intensamente a Deus, é amar acima de tudo. Amar com toda a força é amar intensamente, sacrificialmente, acima de tudo mais que viermos a amar. É por isso, queridos, que às vezes a gente lê uns textos lá e algumas falas de Jesus e a gente acha bem esquisito, é porque a gente não permitiu que a nossa mente seja renovada e imersa nessas realidades, nessas categorias. Quando, por exemplo, lá em Mateus 10, Jesus diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Parece, se a gente para a leitura aí, a gente olha e fala assim: Jesus pegou pesado demais, exagerou. Parece que está meio carente assim de atenção, né? Tudo tem que ser sobre Ele. Mas, queridos, preste atenção: se Ele é o amor, a gente só vai poder amar outras coisas e outras pessoas se Ele for o maior amor. C.S. Lewis chamou isso de reordenar os amores, colocar os amores na ordem certa. Não é amar menos o seu filho, é amar mais a Jesus. Não é amar menos o seu cônjuge, é amar mais a Jesus. Você não precisa diminuir o quanto você ama a sua família, você precisa amar mais a Jesus do que a sua família. E aí você vai amar melhor a sua família. Essa é a beleza. Ele faz isso por amor. Ele está dizendo, e aí o verso 38 deixa isso claro, 39, perdão: quem acha a sua vida, a perderá, mas quem por minha causa perder a própria vida, a encontrará. Porque só há vida nele, só há amor nele, e Ele oferece de graça, e tudo o que Ele nos pede é que nós o amemos com tudo que nós temos em resposta. Você não acha que de vez em quando, em alguns momentos do seu dia, dar uma paradinha para orar não é um bom começo? Não é um bom começo? Se o chamado é esse, parar um pouquinho e reconhecer isso, e se voltar para Ele em oração, não parece uma boa postura? Coerente? Eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou terminar esse sermão imenso que eu escrevi. Eu vou correr. Quarto, ouvir é uma resposta de amor a Deus que nós cultivamos em nós. O verso 6 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Eu preciso cultivar isso no meu coração, manter isso diante do meu coração, porque facilmente eu vou me esquecer e me distrair. Essa postura de devoção, de atenção, de obediência não vai acontecer sem esforço, queridos. O Salmo 119, verso 97 diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o salmista meditava na lei o dia inteiro porque a amava? Ou ele amava porque meditava o dia inteiro? Você acha que ele amava tanto a lei que ele decidia passar o dia inteiro pensando nela? Ou porque ele passava o dia inteiro pensando nela,
Ele a amava. Particularmente, eu acho que é como perguntar quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Porque por amor, queridos, a gente faz coisas. E quando a gente faz coisas, a gente ama. Mas o que eu quero que você preste atenção é nisso. Esse amor não vai acontecer sem empenho e disciplina e esforço. Quando eu presto atenção em Deus, quando eu medito na sua palavra, esse amor cresce no meu coração. E porque eu amo, eu continuo meditando. Porque amo, eu continuo pensando e orando e refletindo. Como anda a sua disciplina de meditar na palavra de Deus? De guardar a palavra no coração, ruminar, mastigar, se deliciar nela. É algo que faz parte da sua vida e da sua rotina? Nosso amor pela voz, pela pessoa de Deus vai crescer à medida que praticarmos. Para terminar, ouvir é uma resposta de amor a Deus que nós transmitimos aos outros. Do verso 7 ao 9 diz assim: ensine-as essas palavras com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas o tempo inteiro. Quando você estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Para facilitar, amarre como um sinal nas mãos, prenda na testa. Escreva no batente da porta e no portão. Não tem como ser mais claro do que isso, né? A ênfase na importância de ensinar e transmitir e lembrar e meditar nas palavras de Deus, para ouvirmos constantemente ao que Ele tem para dizer. Queridos, essa é uma responsabilidade, e falo agora especialmente àqueles que são pais, e é um grande privilégio que nós temos, ensinar nossos filhos a conhecerem a voz do Pai, se familiarizarem. Percebe que tudo isso aqui tem a ver com familiaridade? Você fala o tempo inteiro disso, você vai se acostumar, você vai conhecer. Bom dia, filho, você sabia que a alegria do Senhor é a nossa força? Sabe aquelas coisas assim de antigamente, né? Crente fazia isso antigamente, não sei se você sabe. Antigamente, ser crente era ficar falando da Bíblia o tempo todo, era ter um versículo para tudo, era, sabe, dar glória a Deus e aleluia no meio do dia, no meio da rua, quebra o dedinho e dá glória a Deus, porque não quebrou o pé inteiro. Isso era andar com Jesus. Parece que a gente ficou meio Nutella em algumas coisas assim, né? Agora a gente tem mais cuidado, assim, falar coisas esquisitas assim na frente de outras pessoas. E veja, eu não estou falando de um legalismo bobo, de usos e costumes, ok? Eu estou falando que aquilo que está enchendo o nosso coração inevitavelmente vai transbordar, não vai? E talvez a ausência do vocabulário reflita uma ausência mais profunda. Talvez. Se não está tão presente na boca, na língua, será que está presente no coração? E aí nós, pais, temos um comissionamento aqui. Ensine em todas as oportunidades que você tiver. Use qualquer ocasião do seu dia para ensinar. Não o que eu acho que é importante, não ideologias e ideias da cultura e do mundo, mas da palavra de Deus, para que eles saibam discernir que voz é essa, que som ela tem, do que Ele fala, o que ocupa o coração dEle, porque é isso que vai orientá-los e norteá-los, e fazê-los amarem a esse Deus como nós amamos, se é que amamos. Amar a Deus envolve amar as pessoas. Transmitimos aos filhos, transmitimos a quem está à nossa volta, colegas de trabalho, vizinhos. Tendemos a ser meio individualistas aqui em Brasília, você não acha? A gente se fecha muito na nossa casa, desenhamos o nosso círculo muito pequeno, de quem tem acesso e proximidade a nós. Precisava o círculo ser um pouquinho maior, caber mais gente, para a gente poder transmitir esse amor que um dia nos alcançou, queridos. Você percebe? Esse amor nos alcançou. Esse amor que veio a nós de maneira inesperada e imerecida, nos foi dado em Cristo. E o que a gente faz com ele? Transmite, ensina para os outros, fazemos discípulos, anunciamos, proclamamos que existe vida disponível, que existe salvação disponível, que existe graça disponível, que existe um amor
para um mundo que busca em tantas outras fontes, em tantos outros lugares e de tantas outras formas, nós podemos dizer onde está, de graça, disponível a todos. Lá no verso 24 do mesmo capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés conclui dizendo assim: o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. A imagem que nós precisamos ter desse Deus, é desse Pai amoroso que quer o nosso bem, que nos ama, que entregou seu Filho por nós, e nos convida a ouvir e obedecer, não simplesmente porque sim, mas porque Ele sabe que esse é o caminho de vida, todos os outros são de morte. Este é o caminho de vida, é o caminho de andarmos no amor daquele que nos amou primeiro, e respondermos também em amor. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Eu quero sugerir uma prática para a sua semana antes de orar. A prática é simples: leia um trecho curto da Escritura logo de manhã, de preferência logo que você acordar, de preferência antes de pegar o celular, mas da forma que der e no momento que for possível, abra a Bíblia e escolha um trecho, de preferência 1 ou 2 versículos, curto mesmo, trecho curto, leia, e aí leva esse texto com você para o seu dia, deixa ele ficar na mente, no coração, e vai ruminando e meditando e orando a partir dele. Pode ser um salmo, pode ser um trecho do Evangelho, pode ser um trecho que você goste, que Deus já falou com você em outros momentos, ou algo diferente, mas passa um dia com Jesus essa semana, que tal? Passa um dia com Jesus, leva Ele com você, ouça a voz dele ao longo do seu dia, e deixa ela falar, deixa ela fazer o que ela tiver que fazer no seu coração. Feche seus olhos.